Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Essa é a aula número 6 do nosso curso de eletromagnetismo e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático nada mais é que um sistema de objetos carregados em equilíbrio, então eles encontram-se sem movimento. Como esse sistema está em equilíbrio, nós podemos usar a segunda lei de Newton com as componentes de aceleração igual a zero para resolver problemas de equilíbrio eletrostático. Para usarmos a segunda lei de Newton, nós vamos primeiro desenhar um DCL, que é um diagrama de corpo livre, para cada um dos objetos, e depois somar as suas componentes de força agindo em cada objeto. Então nós vamos ter, na verdade, uma somatória da segunda lei de Newton com as componentes AX e AY igual a zero. É bem legal nós lembrarmos essas duas equações aqui. A gente sabe que um objeto que está na presença de um campo gravitacional vai experienciar o peso, que é igual à massa desse objeto multiplicado pela aceleração gravitacional. E lembrando que a força-peso sempre puxa os objetos para baixo. E quando um objeto está estacionário e em contato com uma superfície, nós temos a força de fricção estática, que vai ser menor ou igual do que ao coeficiente de atrito. Então, eu vou escrever aqui. Esse aqui é o nosso coeficiente de atrito, multiplicado pela força normal. Então, em problemas envolvendo equilíbrio estático, é muito comum nós encontrarmos essas expressões aqui. Bom, quais são os passos, então, que nós temos que tomar para resolver problemas envolvendo equilíbrio estático? Primeiro, nós vamos desenhar o diagrama de corpo livre e rotular as forças agindo em cada objeto. Quais as forças? Pode ser a força peso, elétrica, normal, uma força de fricção, uma força de tensão e qualquer outra força que tenha no problema. Depois nós vamos rotular cada eixo x e y em cada diagrama de corpo livre e escrever a segunda lei de Newton e suas componentes para cada objeto. Depois nós vamos reescrever o lado esquerdo da soma em termos das componentes x e y e considerar cada força separadamente. Depois nós vamos checar os sinais de cada termo em sua soma e aplicar álgebra para resolver as variáveis desconhecidas. Vamos fazer um exemplo para esses passos se tornarem mais claros. Ele nos diz o seguinte: duas esferas estão penduradas por um fio e depois de alcançarem o equilíbrio eletrostático, elas têm a mesma altura e ficam separadas por uma distância de 3 metros. Cada uma possui uma massa de raiz de 3 sobre 25 kg. Ambas possuem a mesma carga, porém opostas. Qual é a tensão em cada fio e qual é a carga de cada esfera? Bom, nós temos que começar então com o nosso passo 1. Desenhe o diagrama de corpo livre e rotule as forças agindo em cada objeto. Então, nós temos aqui dois objetos, nós temos duas esferas. Então, nós precisamos desenhar o diagrama de corpo livre para cada uma dessas esferas. Vamos fazer isso então. Olha só, a gente tem a tensão nessa direção. Como essas esferas aqui, elas têm cargas opostas, a gente sabe que essas duas esferas elas estão se atraindo. Então, a força elétrica dessa esfera está para a direita, para o lado direito aqui do nosso eixo X. Então, aqui temos o eixo X e a nossa força elétrica possui essa direção aqui. E nós também temos uma força-peso puxando essa esfera para baixo aqui no eixo negativo do Y. Então, aqui a gente tem uma força, peso. E aqui nós temos um ângulo de 30 graus. E a nossa esfera está aqui. Vamos desenhar o mesmo diagrama agora para a esfera direita. Nós vamos ter praticamente a mesma coisa. Só vamos ter sentidos opostos para algumas das nossas forças. Olha só, a tensão agora tem essa direção aqui. Então, aqui temos a nossa tensão. A nossa força elétrica está no sentido oposto de x. E a nossa força-peso continua a mesma, apontando para baixo no eixo y. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus. E aqui está a nossa esfera. Notem que a tensão não está em um dos eixos. Então, ela aparece tanto em X quanto em Y. A gente tem uma... Se a gente
separar as nossas componentes aqui, a gente tem uma tensão em Y e outra tensão aqui em X. E aqui da mesma forma. Então, nós temos a tensão aqui, vamos chamar de tensão em X. E aqui nós temos a tensão em Y. E aqui da mesma maneira. Tensão em Y. E aqui a nossa componente da tensão em X. Qual é o nosso segundo passo, então? Rotular cada eixo X e Y de cada diagrama de corpo livre. Olha só. Então, nós temos aqui a força elétrica em X positivo, para essa esfera. Nós temos a nossa força-peso no Y negativo. E nós temos a tensão aqui em X negativo e aqui em Y positivo. E aqui nós temos a nossa força elétrica no X negativo, o nosso peso, nossa força-peso no nosso Y negativo, e a tensão encontra-se no eixo Y positivo e no eixo X positivo. Nosso terceiro passo diz: escreva a segunda lei de Newton em suas componentes para cada objeto. Então, nós temos que escrever a segunda lei de Newton para a esfera da esquerda e para a esfera da direita. Então, aqui nós vamos ter a somatória da força 1 em X e a somatória da força 1 em Y. Nós também temos a somatória da força 2 em X e a somatória da força 2 em Y. Então, essa somatória aqui é para a nossa esfera 1 e essa somatória aqui é para a nossa esfera 2. Vamos ver qual é o nosso passo 4. Reescreva o lado esquerdo da soma em termos das componentes X e Y. Então, olha só, vamos ver o nosso desenho aqui, o nosso diagrama. Então, aqui nós temos a nossa força elétrica, vamos escrever ela aqui, menos a tensão em X. Então, vai ser a tensão seno de 30 igual a zero. Em Y, nós temos a nossa tensão em Y. Então, vai ser a tensão, o cosseno de 30. Aqui nós temos, no nosso diagrama de corpo livre, o Y adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, o cosseno vai aparecer na soma do Y e o seno vai aparecer na soma do X. Então, nós temos aqui a nossa tensão menos a nossa força-peso. Isso aqui também é igual a zero. Desse lado aqui, nós vamos ter, então, a tensão em X. Então, vai ser a tensão seno de 30 menos a nossa força elétrica. Igual a zero. E desse lado aqui, em Y, nós temos, então, a nossa tensão, a componente da nossa tensão, menos a força-peso igual a zero. Então, essas aqui são as nossas componentes. Como nós não temos a informação da nossa força elétrica, nós podemos, então, resolver para a tensão usando essa equação ou essa equação aqui, que são as mesmas. Então, vamos reescrever ela aqui embaixo. Nós temos o T cosseno de 30 menos mg igual a zero. Adicionando mg ambos os lados, nós vamos ficar com T cosseno de 30 igual a mg. Resolvendo para a tensão, nós temos mg dividido pelo cosseno de 30 graus. Substituindo os valores, nós temos que a massa é a raiz de 3 sobre 25 vezes a aceleração da gravidade. Aqui vamos colocar 10 para ficar mais fácil. Dividido
pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Colocando isso na calculadora, nós chegamos que a tensão no fio vai ser de 4 sobre 5 newtons. Então, essa tensão aqui em ambos os fios. Porque como a nossa equação do lado esquerdo é igual à equação do lado direito, nós sabemos que nós temos a mesma tensão. E isso faz sentido porque o nosso diagrama aqui do corpo livre mostra o desenho exatamente igual, só com direções opostas. Esse fio está tendendo para esse lado e esse fio está tendendo para esse lado. E como a tensão é sempre positiva, então nós temos o mesmo valor. Então, descobrimos a primeira parte do nosso problema. A segunda pede, qual é a carga de cada esfera? Como é que a gente faz para resolver isso? Primeiro, então, nós vamos resolver aqui para a força elétrica em uma dessas equações aqui. Então, vamos reescrever essa equação ali embaixo. Nós temos que a força elétrica é menos T seno de 30 igual a zero. Passando isso aqui para o outro lado, nós temos que força elétrica é igual a T seno de 30. E agora nós sabemos qual é a tensão, porque a gente descobriu a tensão na primeira parte do nosso problema. Então, basta nós substituirmos os valores. Então, nós vamos ter que a força elétrica é igual a 4/5 seno de 30. Fazendo essa conta, nós chegamos a 2/5 newton. Então, essa aqui é a força elétrica. Olhando aqui nos nossos passos, a gente fez exatamente isso. Olha só, a gente reescreveu ao lado esquerdo a soma em termos das componentes e a gente considerou cada força separadamente. Então, primeiro a gente achou a tensão, depois a gente achou a força elétrica. A gente depois checou os sinais de cada termo na soma, que a gente colocou lá embaixo, e aplicamos a álgebra para resolver as variáveis desconhecidas. E chegamos aqui no valor da nossa tensão e no valor da nossa força elétrica. Porém, o problema nos pede qual que é a carga de cada esfera, e não qual que é a força elétrica entre elas. Para isso, então, nós precisamos aplicar, lá na nossa aula número 1, a lei de Coulomb. Então, vamos escrever ela aqui. Nós temos que a força elétrica é igual a uma constante multiplicado por carga 1, carga 2, isso aqui dividido pela distância ao quadrado entre elas. Como as nossas cargas são as mesmas, nós podemos deixar a equação dessa maneira aqui. Já colocando o valor absoluto, porque não importa quais sejam os sinais das nossas cargas, porque como elas estão em valor absoluto, então ambas vão ficar positivas. Dividido aqui pela distância ao quadrado. E a gente quer resolver para a nossa carga. Então, vamos colocar a nossa carga aqui em evidência. Vamos ter aqui a força elétrica, multiplicado pela distância ao quadrado, dividida pela nossa constante K. Então, nós temos que a nossa carga vai ser dada aqui por essa equação. A raiz da força elétrica multiplicada pela distância ao quadrado dividido pela nossa constante K. Agora, nós precisamos substituir os valores. Então, nós vamos ter que a nossa carga vai ser igual à raiz da força elétrica que a gente encontrou, que tem o valor de 2/5. Então, vamos colocar aqui dentro, multiplicado pela distância ao quadrado. A distância que o problema nos deu foi de 3 metros. Então, 3 ao quadrado, dividido pela nossa constante K, que tem o valor de 9 vezes 10 na 9. Como esse 3 está ao quadrado, a gente pode cortar o quadrado e colocar ele para fora da raiz. Então, vai ficar com 3 raiz de 2/5 dividido por 9 vezes 10 na 9. Fazendo essa conta na calculadora, nós chegamos que o valor das nossas cargas é de 2 vezes 10 na menos 5 Coulomb. E encontramos os valores das duas cargas, das duas esferas.
E notem que nesse problema nós não conseguimos dizer qual dessas cargas aqui é a positiva e qual é a negativa. A gente precisaria de mais informação para conseguir saber qual delas é positiva ou negativa. A única informação que a gente tem é que elas são opostas, mas a gente não sabe qual é positiva e qual é negativa. Mas então, através desses passos, nós encontramos então aqui a nossa tensão, também encontramos a nossa força elétrica, que o problema não pedia, mas nós precisávamos da força elétrica para encontrar as nossas cargas, e encontramos também aqui o valor das nossas cargas. Bom, espero que tenham entendido. Nós vamos fazer mais exemplos em outros vídeos do equilíbrio eletrostático, que é uma parte bem interessante e bem importante. E vejo vocês então em breve, na próxima aula. Um abraço!